comparando lado a lado aqui, ó, iPad mini 6, iPad mini 7 na cor roxa, esse ficou mais claro, né, e menos saturado. Bora de Wildlife Extreme, vamos lá. Ah, já acabou já, e o outro tá no final ainda, que isso? Já começou, nossa, mas tá indo muito mais rápido, olha lá, 800 megabytes por segundo. Já terminou. E muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de iPad mini aqui no Loop Infinito, porque eu trago para vocês um novo iPad mini de 7ª geração, que acabou de ser lançado aí pela Apple. Aliás, um lançamento sem muito alarde, né? Eles simplesmente começaram a vender essa nova geração, que traz melhorias nos componentes internos. Nós temos aí um chip mais potente, mais memória RAM, mais armazenamento no modelo de entrada e outras melhorias técnicas que eu vou comentar aqui ao longo do vídeo, além de, é claro, o motivo para esse upgrade, que é o suporte ao Apple Intelligence, a inteligência artificial da Apple. Então temos um unboxing do iPad mini, mas também tem alguns acessórios aqui para mostrar para vocês, como a capinha Smart Folio e uma Apple Pencil Pro, que também é uma novidade nessa geração. Além disso, eu também trouxe o meu iPad mini, o iPad mini de 6ª geração, que eu venho usando aí há 3 anos para comentar essa experiência e também comparar com esse modelo novo. Então roda a vinheta e vamos nessa! Então esse é o kit que nós temos aqui para o vídeo de hoje. O iPad mini 7, modelo de entrada, que agora começa com 128 GB de armazenamento. Esse modelo aqui é apenas Wi-Fi na cor roxa. E a capinha Smart Folio, que é a minha favorita. E também a Apple Pencil Pro, que aliás é exatamente o kit que eu uso no meu iPad mini, né? Tá aqui, inclusive eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Tá com uma película fosca, que é para escrever melhor, simula o papel. Ó que delícia, ó. Eu uso o iPad mini para escrever, né? Esse é o meu principal uso para esse tabletinho. Eu gosto muito dele, mas daqui a pouco eu comento aí sobre a experiência. Vamos começar abrindo essa caixa do iPad mini. Achei que eu ia jogar ela longe agora. E hoje chega de loucuras aqui, ó. Vamos para um unboxing normal. Muita caixa saindo voando aqui no Loop Infinito. Saudade quando a caixinha deslizava simetricamente. Aê! Ah lá, tá aí, ó, iPad mini aqui na mão, igual a geração anterior em termos de formato e tudo mais. O que mais tem na caixinha aqui, ó? Ah, temos carregador! Que coisa rara, né, na Apple de 2024. Vem o carregador na caixa e também um cabo USB tipo C. E esse carregador que vem aqui no iPad, padrão Estados Unidos, porque ele veio de lá, com uma potência aí de 20 watts e um cabo USB 2.0 apenas para a recarga desse produto. Tem a papelada aqui, não vem mais adesivinho da maçã, essa saga já acabou. E aí aqui, ó, um manualzinho com algumas dicas rápidas, né, pro iPad mini. Ah, e agora tá escrito iPad mini aqui atrás. Antes estava escrito só iPad. Esse é o iPad na cor roxa, mas para ver a cor, você tem que fazer assim, ó. Colocar ele meio contra a luz aqui. E ainda assim não é lá aquelas coisas, né? Peraí, ele tá mais claro isso aqui. E olha só, não tô louco não, ó. Comparando lado a lado aqui, ó, iPad mini 6, iPad mini 7 na cor roxa, esse ficou mais claro, né? E menos saturado. Eu não gostei não, viu? Eu gostava da cor roxa do iPad mini 6. Esse daqui ficou mais clarinho. E agora tá escrito iPad mini, ao invés de apenas iPad, como vocês estão vendo. E na frente eles são iguais. É que o meu, ele tá com essa película aqui fosca, que eu coloquei pra ajudar a escrever. Que não é bem uma película fosca. Como o meu principal uso pro iPad mini é escrever, fazer anotações, eu coloquei aqui e até que eu gostei. Agora, na minha opinião, quando você compra um iPad, ele não está completo se você não colocar uma capinha. E uma das coisas mais legais dos iPads são as capinhas magnéticas, que assim, você não precisa comprar da Apple, que é caríssima. Você pode comprar uma alternativa, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, é claro, para você que está procurando uma capinha magnética baratinha, porque essa daqui, ó, custa caro, acho que foi $60 essa capinha. Você tá louco? Mas dura, viu, ó, dura.
essa é a situação da minha capinha aqui, ó, depois de 3 anos de uso. Tem algumas marcas aqui, mas ela tá ok, ó, aqui na parte de trás tá meio sujinha aqui, mas ok, fez um trabalho legal aí de proteger esse iPad, como vocês viram, ó, ele tá praticamente novo, não tem nenhuma marquinha nem debaixo da tela. Ó o Cosminho. O Cosminho é um coelho muito bonito, né? Ele é essa raça que chama Mini Lion, que ele é um leãozinho, ó. Ó a juba de leão, que bonito. Fazer 7 anos já esse coelho. Eita, como enrola no vídeo. Olha como era quando ela tava novinha, que saudade. Aliás, agora me ocorreu uma coisa, eu comprei essa capinha aqui, mas ela tá marcada para o iPad Mini 6. Mas como não tivemos mudanças no corpo dele, eu acho que vai funcionar de boa, vamos ver. Ó, falta mudar a posição do ímã pra você comprar outra. Não. Tudo funciona, encaixa certinho, tá tudo certo. E por fim, o unboxing da Apple Pencil Pro, que aliás eu acho muito bonita essa embalagem aqui que eles fizeram com esse desenho e a caneta ali dentro do desenho, acho muito legal. Vamos tirar aqui. Aqui não tem muito segredo, vem apenas a canetinha, tem papelada, né? Não é pouco não, ó. Ó, dá pra fazer um leque com esse negócio. E a Apple Pencil Pro, que possivelmente é o maior upgrade nesse iPad mini para quem escreve nele ou, mais importante, desenha nele. Porque a Apple Pencil Pro ajuda quando você está escrevendo, mas ela ajuda mais quando você está desenhando. É aí que você percebe aí vantagens nessa nova canetinha. Inclusive essa daqui é especial, ó. Olha o que está escrito aqui nela, ó. Ah, eu fiz a gravação a laser, olha lá. Mandei escrever loop infinito nela. Sempre quis fazer uma gravação a laser, nunca fiz, dessa vez eu coloquei. Então essa é a... Tá torto. Tá torto a gravação a laser. Ela tá meio angulada assim. Não recomendo esse serviço. Quero devolver esse produto por quê? Porque a gravação que vocês fizeram saiu torta. Não, o senhor nem pagou por essa gravação. Não interessa, eu paguei pela caneta, $130. Isso aqui me entrega perfeito, pelo amor de Deus. Eu não acredito que é tipo, sei lá, 0,1 milímetro de diferença no ângulo que tá me incomodando muito. Fecha os olhos. Vamos tentar não olhar pra isso. Aliás, se eu devolvo uma caneta que tá escrito loop infinito, eles fazem o quê, né? Não dá pra vender de novo. Volta pra fábrica, desmonta e monta uma nova, né? E aí conectamos o último acessório. Então esse é o iPad mini como eu uso. Aliás, a Apple Pencil geração anterior não funciona nesse iPad mini novo. Aqui funciona só aquela que tem USB tipo C, aquela atrocidade de design que você tem que tirar a tampa e plugar no tablet para carregar, ou essa Apple Pencil Pro. Se eu pegar a outra Apple Pencil magnética, que é da geração anterior, ela nem encaixa aqui, ó. Então ela não encaixa, não faz a conexão, não emparelha e você não consegue usar. Então é isso. Tava com a sensação que a capinha é mais clara também, mas eu acho que a minha, com o tempo, perdeu um pouquinho da cor lá. Agora é hora de ligar esse novo iPad, fazer a configuração inicial e eu volto em instantes com as minhas primeiras impressões. Segundo dia. Bom, fiz toda a configuração inicial, fiz uma atualização também que foi necessária assim que ele saiu da caixa, transferi tudo que eu tinha no iPad mini 6 para o novo iPad mini 7 e usei o iPad mini 7 por um dia. Minha primeira impressão é que, assim, é igual, é o mesmo tablet, mas sabe onde eu senti diferença? Na Apple Pencil Pro. Porque, assim, eu já falei que o meu uso é mais para escrever nele, eu não consumo tanto conteúdo assim no iPad mini, então imediatamente eu percebi as vantagens da Apple Pencil Pro, em especial quando você aperta ela para exibir aí um menu, né, para ter algumas ferramentas. Mas, assim, não mudou muita coisa, não justificaria o upgrade pro meu uso. Mas vamos agora fazer um comparativo aí entre o iPad mini 6 e o iPad mini 7, falando sobre o que mudou, rodar alguns benchmarks também para mostrar a diferença de desempenho e um teste de cópia de arquivos, porque temos mudanças aí na conectividade USB tipo C. Então, antes de mais nada, é hora de dizer adeus para esta película fosca aqui que simula o papel, porque ela é terrível para você usar o tablet. Ela cria uma... Você toca aqui, fica meio áspero o negócio, sabe? Fica tudo extremamente fosco, é ruim pra ver coisa, é bom pra escrever, mas pra usar ele como um tablet não é muito legal não. Então, testei por alguns meses aí, e agora é hora de tirar isso aqui. Caramba, como a tela era bonita, olha, até esqueci.
E em termos de design, o iPad mini 7 ele é igual ao iPad mini 6. É claro que a gente tem alguns detalhes que eu vou comentar agora, mas no geral o design é igual. A posição dos botões aqui em cima, o Touch ID e os botões de volume, tá tudo igual. Nessa lateral aqui a gente não tem nada também. E na parte de baixo, mesma coisa aí também a posição dos falantes e também da porta USB tipo C. Ele ainda pesa 293 gramas, então o peso também não mudou, e a tela também é a mesma, uma tela aí de 8.3 polegadas, com resolução de 1488 por 2256 pixels. É uma tela LCD que continua sofrendo com aquele efeito gelatina. A gente teve até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, devido aí ao posicionamento da controladora dessa tela. Quando você rola a tela muito rápido, você percebe que um lado atualiza antes do outro, então dá um efeito meio gelatina, parece que um lado tá puxando o outro para cima. E assim, é o tipo de coisa que não me incomoda muito, mas se você quiser ver, se quiser reparar nisso, aí você percebe que tem meio que um efeito gelatina, né? Um lado vai antes do outro, vai meio que puxando aqui, dá para perceber. Até a 30 quadros por segundo aqui nesse vídeo que vocês estão assistindo, dá pra ver esse efeito gelatina. Mas não atrapalha no uso do dia a dia, porém seria legal se eles tivessem melhorado pelo menos isso. Mas não, é o mesmo componente, é o mesmo tablet em termos de estrutura, são as mesmas câmeras também. Então aqui na parte traseira nós temos aí a mesma câmera de 12 megapixels f1.8, uma câmera wide, e na parte da frente, no mesmo local, uma câmera aí de 12 megapixels f2.4. Não mudou nada. Mas afinal, o que mudou no design? Bom, a primeira coisa eu já comentei, agora tá escrito aqui iPad mini ao invés de apenas iPad. A cor tá um pouquinho mais clara nessa geração, mas talvez a única diferença em design mais significativa seja a ausência do chip físico. No modelo que tem conectividade celular, nós não temos mais uma gavetinha para o chip de operadora, ele funciona apenas com eSIM. Fora isso, é a mesma coisa e nós temos aí retrocompatibilidade com as capinhas, mas não as Apple Pencils, porque ele só funciona com a USB tipo C ou com a Pro, que escreveram um loop infinito torto aqui. Eu confirmei, tá, com o pessoal aqui, não sou só eu não. Eu não tô louco. Mas as verdadeiras mudanças em relação ao modelo anterior, o iPad mini 6, estão debaixo do capô, são as mudanças de hardware. No iPad mini 6, a gente tinha o chip A15 Bionic com 4 GB de memória RAM, uma configuração aí que foi lançada junto com a linha iPhone 13. Então esse iPad mini aqui tem o mesmo chip do iPhone 13. Já o iPad mini 7, ele chega com o dobro de memória RAM, então nós temos aí 8 GB de memória RAM e o chip A17 Pro, que é o mesmo chip aí que a gente conheceu nos iPhones 15 Pro, e é o mínimo do mínimo para rodar Apple Intelligence, segundo aí as especificações técnicas da Apple. Então ele está sendo atualizado com o chip do iPhone do ano passado, oferecendo aí os recursos de Apple Intelligence com o dobro de memória RAM, e no modelo de entrada nós temos aí o dobro de armazenamento também. Antes vinha com 64 GB, agora vem com 128 GB. E vamos ao benchmark, vamos rodar aqui um Geekbench 6 para a gente ver a diferença na pontuação entre as gerações. Segundo a Apple, a gente tem um ganho aí de 30% nessa CPU, que se mantém hexa-core, né? São 6 núcleos, a gente não teve nenhuma diferença aí na contagem dos núcleos, e aparentemente, pelo que eu andei estudando aqui, a frequência, né, o clock, não evoluiu muito também, tá aí na faixa de 3.7 GHz. Então vamos ver como é que ele vai se desempenhar aqui no benchmark. O iPad mini 7 está mais de uma tarefa na frente aí, hein? Ele terminou bem antes, olha lá, o iPad mini 7, nós já temos os resultados, e o iPad mini 6 tá lá ainda, trabalhando. E tá aí, temos as pontuações, então quase 3.000 pontos no single core e na faixa aí de 7.200 pontos no multicore. Em relação à geração anterior, a gente tinha aí 2.100 pontos no single core e 5.200 pontos no multicore. Isso representa um ganho de processamento de um único núcleo, né, entre os chips, um aumento de 39% no desempenho, e no multicore um aumento aí de 37%. Ou seja, esses números aqui estão bem dentro do que a Apple prometeu, né? Eles prometeram um ganho de 30% no desempenho, e é isso que estamos vendo aqui. Mas como que fica o processamento gráfico?
Eu ia rodar o 3D Mark aqui, o teste Steel Nomad Lite, mas eu não consigo no iPad mini 6, porque precisa de pelo menos 8 GB de RAM para rodar esse benchmark, então ele nem roda. Mas vamos ver um aqui que ele roda. Bora de Wildlife Extreme. Vamos lá. Já acabou já. E o outro tá no final ainda. Que isso? Então, no iPad mini 6, nós tivemos uma pontuação de 2.627 pontos, com uma média aí de 15.7 quadros por segundo. Esse é um teste que ele é muito pesado, demanda muito aí do dispositivo. E no iPad mini 7, esse número aí saltou para 3.150 pontos, a pontuação dele, e a média de quadros por segundo, 18.9 quadros por segundo. E isso representa um aumento no desempenho gráfico de 20%. A Apple prometeu 25%, mas aqui é um número um pouco mais baixo. Mas nós temos também um outro benchmark aqui que envolve Ray Tracing. Esse chip, né, o A17 Pro, ele melhorou bastante o processamento de Ray Tracing, então vamos ver se traz um desempenho gráfico melhor aqui num outro teste, que é o Solar Bay. Em que ponto chegamos? Estou testando Ray Tracing em tablet. Mas já começou no iPad mini 7, ó, e ele nem deu tempo do 6 carregar, já tá rodando já, ó. Olha os reflexos, as luzes, Ray Tracing. Pra mim só serve pra gastar a placa de vídeo. É engraçado porque olhando o benchmark rodando, eu tenho a sensação que a diferença de desempenho é muito mais alta do que o resultado ali, né, do que a pontuação. Às vezes é uma diferença entre uma experiência aceitável, né, que dá pra você jogar alguma coisa, ou não. Olha lá, terminou inclusive aqui, ó. Terminou já o iPad mini 7 e o mini 6 tá lá, sofrendo no Ray Tracing. Pronto, terminou. E aqui a gente tá vendo uma diferença grande no desempenho, no processamento gráfico. Olha só, nós tivemos aí uma média de 13.8 quadros por segundo no iPad mini 6. Já no iPad mini 7, nós temos um ganho de 68% no desempenho. Ó, saltou para 23.3 quadros por segundo. Então 10 quadros por segundo a mais quando envolve processamento de Ray Tracing. Aí a gente vê um processamento gráfico melhor mesmo, né? Mas você usa Ray Tracing no seu iPad mini? Eu jamais veria essa diferença fora desse benchmark. Mas enfim, fica aí a constatação aqui no vídeo. Agora, em um exemplo de uso real, usando o aplicativo DaVinci Resolve direto no iPad, aqui nós temos um projeto de 1 minuto de vídeo, o material bruto está em 4K e rolou também um color grading, ou seja, uma correção de cor já aplicada. Para exportar esse projetinho em Full HD, o iPad mini 6 levou 35 segundos, enquanto o iPad mini 7 levou 28 segundos. Então, nesse exemplo, esses 7 segundos de diferença representam uma melhoria de 20% no desempenho. Então esse foi um exemplo de um uso mais real, né? Um aplicativo rodando, não apenas os benchmarks sintéticos, e é dessa forma que a gente consegue extrair um pouquinho a mais de desempenho no dia a dia. Um uso básico para consumir conteúdo ou redes sociais, etc., você não vai perceber a diferença. Mas na hora de renderizar algum vídeo, né? Exportar um vídeo no DaVinci, que eu sei que é forçar um pouco a amizade, né? Falar de DaVinci Resolve num iPad mini. Mas um CapCut, por exemplo, dá para ter uma expectativa aí de um ganho no tempo de exportação, que pode fazer a diferença ou não, né? E depende do seu fluxo de trabalho. Apple Intelligence é realmente o foco dessa atualização. E aqui, né, a gente não tem Apple Intelligence no Brasil ainda, porém, em alguns recursos, às vezes, a gente consegue encontrar. Se eu mudar tudo para inglês, aí aparece essas funcionalidades que ainda não tá tudo aqui, né? O iOS 18.2 vai trazer a coisa mais legal, que é a Siri inteligente. Seguimos aqui com a Siri burra, infelizmente. Então, por exemplo, na hora de editar uma foto, no iPad mini 7 aparece aqui o recurso limpeza, que não está presente no iPad mini 6. Faz parte aí do kit do Apple Intelligence. E é aquele recurso para você selecionar algum objeto aqui da foto, alguma pessoa, e ele apaga com análise contextual. Então eu tenho essa foto aqui desta cachorra linda que é a polenta, só que saiu uma galera ali no fundo, ó, que eu quero ir tirando. Então eu vou circulando aqui, ó, ele identifica o elemento que eu quero remover e remove. É muito legal quando funciona bem. Tem alguns efeitos visuais bem bacanas conforme você está desenhando, mas no geral... Opa, fiz um que eu não queria aqui. No geral, é pior do que o que a concorrência com a Samsung já tem aí no mercado há quase um ano, né? A Apple tá bem atrasada aí nesse negócio da inteligência artificial e às vezes não funciona muito bem não, ó. Ele replicou várias vezes aqui um negócio que não ficou muito legal não. Mas enfim, aí você vai ajustando, tô tirando os barquinhos aqui em cima.
Olha lá. Um por um. E tá bom já, né? Não, ficou muito feia essa parte aqui, ó. Pelo amor de Deus, deixa eu selecionar tudo pra ver se ele arruma. Mais ou menos. Vamos continuar o nosso teste aqui, ó. Vamos tirar a coleira dela. Vou tirar aqui a tagzinha, fazer um desenho aqui. Ó, a Apple Pencil é muito bom pra fazer esse tipo de desenho, né? Melhor do que no dedo. Então, vamos ver se vai tirar aqui toda a coleira certinho. Tá fazendo em partes, né? Não pegou tudo de uma vez. Mas aí... Ah lá, tirar aqui em cima. Tá aceitável. E por fim, a guia. Deve ter feito melhor esse desenho, né? Mas pegou. Pegou, só melhorar aqui o cantinho. E tá aí. Então tá aí, o antes e o depois, e esse é um dos recursos que a gente tem aí no iPad mini 7 com Apple Intelligence. Mas às vezes simplesmente não funciona. Por exemplo, essa foto aqui do Snapdragon Summit, quando a gente foi tirar essa foto com a galera aqui, apareceu esse maluco aqui, ó, e decidiu fazer graça na foto. Ninguém sabe quem ele é. Ele simplesmente estava andando ali na praia e falou, opa, vou jogar um salzinho aqui na cabeça do Bruno Rosa aqui. Então, vamos lá, vamos tentar arrancar esse cara daqui. É difícil porque... é uma pessoa atrás da outra, então não tem muita diferenciação do que é. Uma boa inteligência artificial conseguiria identificar um elemento desse e tirar. Mas Apple Intelligence, não sei. Nossa Senhora! Olha o que ele fez aqui. Olha isso! Ai, ai. Apple Intelligence. Era melhor ter atrasado mais um ano esse negócio. E não era nem muito difícil essa tarefa aqui, vai. Ele tirou o cara, mas ele deformou a cabeça do Bruno aqui, pô. Vale o upgrade, pagar mais por isso? Mas como eu comentei, a diferença mais perceptível nessa geração é a Apple Pencil Pro, que é bem superior à Apple Pencil convencional, em especial para desenho. Mas assim, como eu escrevo muito no iPad mini, eu já consegui ver vantagem nessa canetinha, ao invés aí da geração anterior. Ela faz aquela simulação da sombra no tablet aqui também. Dá pra ver só quando você olha bem de perto, né, que faz uma sombrinha ali embaixo da tela. E a gente tem todos os recursos, como por exemplo, pressionar para você acessar aqui as ferramentas. Tem aquele hover, né, então só de chegar perto aqui de algum ícone você tem uma reação da tela antes de encostar nela. Por exemplo, aqui na tela de início, é só chegar perto, a gente já vê os ícones ficando um pouquinho maiores, indicando uma pré-seleção. Então a gente tem aqui esse toque, a gente tem também o giroscópio da Apple Pencil Pro, então na hora de desenhar, aí é mais vantagem ainda, né? Porque conforme você gira a caneta, ó, vai acompanhando aqui, ó, então você começa um traçado aqui, você vira ela, ele acompanha junto, ó lá, que legal. Isso é muito bacana, né? Mas assim, o que mais me ajudou foi essa troca rápida, né? Na hora de escrever ou desenhar algum projeto, você aperta a caneta, porque antes toco 2 vezes. Mesmo no toque 2 vezes aí para alternar entre os 2 últimos objetos, você agora tem um feedback tátil também, a caneta vibra, isso é legal. Mas é bacana você poder apertar ela, tem esse feedback tátil e alterna rapidinho aqui. Então definitivamente é uma melhoria aí na hora de escrever, mas é um recurso que traz muito mais vantagem quando você vai desenhar no iPad. Só para escrever eu acho que não valeria o upgrade. Agora deixa eu ver aqui no meu roteiro o próximo bloco. USB tipo C. O USB tipo C é importante. Aliás, eu preciso me retratar aqui publicamente porque eu falei no Instagram que o iPad mini 6 ele tinha USB 2.0 ao invés de 3.0. Todo mundo falou, não, é 3.0 sim, pô. É 5 gigabits, é 3.2 Gen 1. E de fato, a portinha que está aqui tem esse protocolo de 5 gigabits. Porém, a experiência na hora de transferir arquivos não é essa, infelizmente. Na verdade, várias pessoas relatam um problema de não conseguir fazer o protocolo de 5 gigabits funcionar, ficar preso em 480 megabits. Quando funciona, na hora de transferir dados, é uma carroça, é muito ruim. Por isso que eu sempre achei que isso aqui era USB 2.0, mas não é. Mas se comporta como 2.0. É o USB do Chaves. Então, para demonstrar isso, eu vou usar esse SSD aqui que tem uma telinha e exibe aí algumas informações como o protocolo da conexão e a velocidade da taxa de transferência. Vou conectar ele aqui no iPad mini 6.
Ó, então ele já ligou e aqui dentro nós temos um SSD NVMe 2230. Tem um vídeo sobre esse produto, se você se interessar por essa dockzinha, aqui no canal, que é super legal. E aí a gente tem aqui embaixo, ó, as informações sobre a conectividade, USB 3 com um máximo aí de 5 gigabits. Mas agora vamos a um teste prático. Eu vou copiar um arquivo que está neste SSD para o iPad. Então vamos abrir aqui, ó, dock 1TB, já está aqui esse SSD. Eu vou pegar aqui um arquivo de vídeo com 5 GB, 5.66 GB de tamanho. Então vou copiar aqui esse arquivo desse projeto e vamos colocar no iPad, simulando que eu vou, sei lá, editar um vídeo aqui, né? Tô descarregando um arquivo da câmera para editar aqui ou subir num Dropbox, num Google Drive, etc. Então vamos colar aqui. E agora ele está transferindo o arquivo do SSD para o iPad. Porém, vejam a velocidade aqui de leitura, que assim, não é o que está sendo escrito no iPad, mas é uma representação aí meio proporcional, né? Então ele está lendo do SSD, ó, a 20 megabytes por segundo agora, ó, 48, às vezes dá um pico, ó, 220, mas aí, ó, 16, 40 e fica nessa faixa, o que é extremamente lento. E aí acaba demorando muito para copiar o arquivo porque a taxa de transferência é muito baixa e isso não é compatível com 5 gigabits numa porta USB tipo C. A gente espera uma taxa de transferência muito mais alta. Eu vi isso a primeira vez quando eu levei esse iPad para uma CS e comecei a logar os arquivos da câmera nele para subir dele. Eu não levei computador no primeiro dia, eu tomei no porque eu tava contando com esse negócio, ele não funcionou, e aí demorava muito tempo. Tudo isso aqui é só para copiar 5 GB. Então você imagina todo o material bruto de uma gravação, que vai ter pelo menos uns 30 GB, né? Então só para logar ia demorar demais. E aí eu sempre achei que era o USB 2.0 esse negócio por causa disso. É uma experiência bem ruim. Porém, eu acho que isso pode ser um problema do armazenamento desse iPad mini. Não sei se é dessa unidade específica ou apenas do modelo de entrada com 64 GB, mas escrever nele parece que é um processo mais lento. Porque, olha só, vou fazer o teste reverso agora. Agora o arquivo está aqui. Aliás, levou 3 minutos para copiar esse arquivo do SSD pro iPad mini. E aí eu vou jogar ele aqui, ó, no SSD externo. Vou colar ele aqui. E olha a velocidade de gravação aqui no SSD, ó, tá acima de 350 megabytes por segundo. Então essa é a expectativa que a gente tem aí quando a gente está trabalhando com SSD USB num protocolo de 5 gigabits. Às vezes até mais do que isso, mas ó, já terminou a cópia. Só de eu estar falando aqui, já terminou a cópia. Então não é o protocolo USB do iPad mini 6, é o armazenamento interno dele que é muito lento. Agora, vamos fazer esse mesmo teste no iPad mini 7, porque nós temos uma diferença nessa geração e a gente já observa essa diferença assim que eu conecto aqui, ó. Agora são 10 gigabits de conexão, então subiu de 5 gigabits para 10 gigabits, assim como os iPads Pro. Mas vamos ver como é que fica essa cópia de arquivos. Então vamos lá, vou fazer o mesmo processo aqui, ó, o mesmo arquivo que eu copiei lá atrás, ó, copiar, e vamos aqui para o iPad e vamos colar aqui nele, colar. Já começou, nossa, mas tá indo muito mais rápido, olha lá, 800 megabytes por segundo, já terminou. Pum. Aí, ó, é isso. É isso que eu esperava do iPad mini 6, foi muito rápido, que isso. Deixa eu copiar um arquivo maior aqui, só para ver se é real essa loucura. Ó, vou pegar um arquivo de 28 GB aqui, ó. Copiar. Aí vamos aqui pro iPad. E vamos colar. Olha, velho, tá indo muito rápido, ó. Ele tá mantendo consistente lá os quase 800, às vezes acima, né, de 800 megabytes por segundo. Ou seja, aqui eu constatei que o iPad mini 6 tinha um problema no armazenamento. Não sei se é a minha unidade, não sei se são todos os de entrada. Se você tem um iPad mini 6 e trabalha com transferência de arquivos, comenta aí. Mas nem tudo são flores, ó, porque agora já estourou o cache aqui e agora ele tá abaixo de 200 megabytes por segundo. Vixe, agora caiu abaixo de 100. Mas um pouco acima de 100. Ih, caraca, aí tá difícil. E não é a temperatura do SSD não, hein, que dá pra ver que ele tá tranquilo. O monitor aqui também, ó, tá 42, 43 graus. É o cache do SSD interno do iPad mini, mas ainda assim é muito mais rápido para transferir arquivos de até 10 GB, né? Mas assim, também não demorou muito. Esse arquivo aqui tem quase 30 GB e ele passou mais rápido do que um arquivo de 5 GB do SSD pro iPad mini 6. Então, temos aí uma melhoria, temos uma vantagem e a porta de 10 GB com um armazenamento que funciona. Senão você vai ligar um drive externo, mas não copia na mesma velocidade, enfim. E o contrário aqui, ó, também
Vamos copiar aqui do iPad para o SSD nesse último teste. E agora nós temos a velocidade de escrita, ó, de 800 megabytes por segundo constante. Aí agora caiu um pouquinho, mas caiu para 500 megabytes por segundo, ainda está bem rápido. E em questão de segundos nessa velocidade a gente transfere esses arquivos grandes. Ou seja, para ficar trabalhando com arquivos no drive externo, o iPad mini não vai ser a melhor escolha, apesar de ter melhorado aí nessa geração. Uma curiosidade que me afetou. Então é isso aí, galera. Esse foi o meu unboxing e também as primeiras impressões do novo iPad mini 7, que é o meu iPad favorito nesse tamanho compacto. Eu acho bacana porque ele é mais portátil e para mim ele tem um tamanho bem legal para escrever, né? Então gosto bastante de escrever nele e também ler quadrinhos. Acho que são os meus usos favoritos desse iPad, porque o tamanho dele é muito bacana. Eu li o HQ inteiro de Invencível nele aí durante as viagens, depois que eu comprei esse iPad mini, e foi uma experiência muito boa, é muito bacana. É bom demais, parece que você está segurando um HQ na mão mesmo. Revista em quadrinhos. Mas meu maior uso mesmo é para escrever. Ele é um upgrade de hardware que a maioria das pessoas não vai perceber nenhuma diferença. A gente não tem melhorias na tela, seria muito bom se a gente tivesse uma tela OLED ou com pelo menos 90 Hz no refresh rate, mas não mexeram em nada no corpo, na estrutura dele. E a gente tem, curiosamente, a Apple Pencil Pro, que é do iPad Pro, chegando no Mini também. Então ele tem um quê de Pro aí nesse Mini, né? Um pouquinho, só uma pitadinha de Pro nele. É mais confortável para escrever, mas a real diferença é na hora de desenhar, né? Trabalhar com criação gráfica mesmo. Para escrever no dia a dia não muda muito em relação ao iPad mini 6. Mas tá aí a minha opinião sobre esse tablet. Para quem já tem o iPad mini 6, não sei se vale o upgrade. Sei lá, o desempenho tá deixando a desejar nos aplicativos que você usa. Você quer renderizar um vídeo mais rápido, por exemplo, ou jogar um jogo que não tá funcionando tão bem? Aí eu acho que vale. Se não, eu não sei se tem motivos aí para ir para essa nova geração, considerando também, é claro, que ainda não temos Apple Intelligence funcionando bem aqui no Brasil. São só alguns recursos perdidos aí que nesse momento não justificam essa atualização. Porém, quando o Apple Intelligence começar a rodar, aí vai ser outra história, né? Porque, opa, isso aí tá fazendo diferença aqui no uso do dia a dia, aí pode passar a valer o upgrade. Mas nesse momento do lançamento dele, pra gente aqui no Brasil, não tem muita vantagem ainda. Lembrando que o iPad mini, ele não é o mais barato. Ele é o menor, mas ele é mais avançado do que o iPad nada, né? Que é aquele iPad que não é Pro, não é Air, não é Mini, ele é um iPad nada. Então esse iPad é o mais baratinho e o iPad mini é como se fosse uma versão menor do iPad Air, porém com um chip inferior também, porque ele não usa um chip M, ele usa um chip de iPhone, que assim, para a proposta dele é mais do que o suficiente. Mas é isso, essa foi a minha opinião. Comenta aí também o que você achou desse vídeo, se você gostou aí dos nossos testes, o que você achou do iPad mini também, o que você está achando dessa atualização. Esperava também um com tela OLED, né? 3 anos a gente esperando uma atualização, não, na verdade 3 não, né? 2 anos esperando uma atualização. E não tem tela melhor, né? Efeito gelatina se mantém, que tristeza. Curtiu esse vídeo? Deixa o seu like e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!